Continuação da leitura do livro Rio Secreto. Estátua de João Caetano. Fica no Teatro João Caetano, em frente ao teatro. Atualmente, em frente ao Teatro João Caetano, a estátua do ator homônimo ficava no início diante da fachada da Academia Imperial de Belas Artes, a alguns metros do atual teatro. A mesma foi deslocada em 1916 durante uma reforma feita pelo Banco do Brasil. O ator está vestido de Oscar, filho de Oceano, uma das mais célebres representações. Os vestígios da Academia Imperial de Belas Artes. Inaugurada em 1826, a Academia Imperial de Belas Artes era considerada um dos mais belos edifícios do Rio de Janeiro, concebida pelo pai do ensino da arquitetura do Brasil, Grand Jean de Montigny. Foi demolida em 1938. No seu lugar, por mais incrível que possa parecer, nada foi edificado até hoje. Além da estátua de João Caetano, a porta da academia foi preservada. A mesma encontra-se atualmente no Jardim Botânico. O último vestígio mais sutil é a praça semicircular situada na esquina da Travessa das Belas Artes, com a Rua Imperatriz Leopoldina, idealizada por Montigny desde 1836 para proporcionar uma melhor vista da academia. Em especial da sua magnífica porta de entrada, a praça só foi concluída em 1847. A Rua Imperatriz Leopoldina foi inaugurada 3 anos mais tarde, em 1850. Era a primeira vez que uma forma circular era utilizada em uma praça no Brasil. A maldição do Teatro João Caetano. O Teatro João Caetano foi em parte construído com pedras que a princípio estavam destinadas à construção da Catedral do Largo de São Francisco de Paula, onde hoje funciona o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, a alguns metros dali. Quando as obras da catedral foram interrompidas em 1813, as pedras passaram a ser utilizadas para as fundações do Teatro João Caetano. Alguns viram nisso um sacrilégio, que teria dado origem à maldição que cai sobre o teatro. O mesmo foi vítima de 3 incêndios em menos de 3 anos, em 1824, 1831 e 1839. Destruído e reconstruído no estilo Art Deco, o teatro passou por uma segunda reforma em 1978, para tornar-se o que é atualmente. Para alguns, o atual edifício é uma verdadeira verruga arquitetural no coração da cidade, e a maldição que paira sobre o teatro ainda estava presente. Como explicar de outra maneira que depois de ter 4 vidas sedutoras diferentes, 3 clássicas e uma arte deco, sua configuração ainda seja pouco harmoniosa? A solução não seria destruí-lo de uma vez por todas e a fim de abrir a perspectiva entre a Praça Tiradentes e o Gabinete Real de Leitura? Alugar escravos para ir ao teatro. O teatro foi durante muito tempo, no período colonial, um símbolo de estatuto social. Era bem visto ir com seus escravos para demonstrar importância. Os que não possuíam podiam até alugar um, para uma noite, a fim de passar uma ilusão de riqueza. A Rosa de Ouro do Museu Arquidiocesano da Arte Sacra. A Rosa de Ouro da Princesa. Situado no subsolo da catedral, um pouco visitar o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, reúne mais de 5.000 peças de arte religiosa, possui uma obra muito particular. Ele fica na Avenida República do Chile, 245, no centro do Rio de Janeiro. No fundo do museu, o visitante curioso poderá ver uma rosa de ouro concedida à Princesa Isabel, que viveu de 1846 a 1921. Ela foi dada pelo Papa Leão XVIII, ou Leão XIII, que viveu de 1810 a 1903. A rosa, na verdade, um buquê, é composta por uma base de 45 centímetros de altura, 12 ramos, 24 espinhos, 12 botões e 124 folhas. Está num vaso de prata dourada, estilo neoclássico. Em 29 de maio de 1888, poucos dias após a princesa, então temporariamente regente do Império do Brasil,
ter assinado no dia 13 de maio a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no país, o Brasil foi o último país independente da América a libertar seus escravos. Leão XIII assinou a Carta de Concessão da Rosa de Ouro, onde diz a Isabel: não olhe para o preço do objeto e seu valor, mas atenda aos mais sagrados mistérios por ele significados. Ele ainda observa que a flor representa a majestade de Cristo e que em sua fragrância está o símbolo que ao longe recendem todos os que cuidadosamente imitam suas virtudes. A rosa de ouro da princesa Isabel foi conservada pela família imperial brasileira e oferecida à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro ao centenário do nascimento da princesa. O que é a rosa de ouro? A rosa de ouro é um ornamento sagrado que representava, na maioria das vezes, uma rosa, às vezes uma roseira, forjada em um ouro puro. Todos os anos o Papa oferecia um exemplar a um soberano, a locais de culto ou peregrinação, ou a uma comunidade para glorificá-los em particular. Muitos desses objetos preciosos foram vendidos a fim de recuperar o ouro, e hoje só restam alguns exemplares raros, incluindo a do Tesouro da Basílica de São Marcos, em Veneza, a do Museu Cluny, em Paris, a do Palazzo Comunale de Siena, na Toscana, as duas da Sala do Tesouro de Hofburg, em Viena, na Áustria, a da Catedral de Benevenuto, na Itália, e o do Museu Sagrado da Biblioteca do Vaticano. Recentemente, os papas ofereceram também rosas de ouro a Lourdes, João Paulo II, a Basílica Brasileira Nossa Senhora Aparecida, e ao Santuário de uma Rosa de Ouro, datada de 1049. Na Bula de Leão IX, a menção mais antiga do dom de uma rosa de ouro por um papa data no final do século XI, em 1098 a 1099. O Papa Urbano II a oferece ao conde Fouquet de Anjou, depois de ter pregado a primeira cruzada. Além do lado honorífico, a rosa de ouro transmite também uma mensagem espiritual, como confirma a carta que sempre acompanha o presente. Dado que a rosa é considerada como a mais bela e perfumada das flores, o seu presente significa que o Papa deseja que o perfume divino da rosa impregne o espírito e o coração daquele ou daqueles que a receberem. O bloco de concreto da pista do Galeão, beijado pelo Papa João Paulo II. No acervo do museu, duas outras peças chamam a atenção. Quando João Paulo II veio ao Brasil pela primeira vez, ao descer na base aérea do Galeão no 1º de junho de 1980, o Papa, como era de seu hábito, beijou o solo. O bloco de concreto da pista, correspondendo ao local do beijo, está hoje no museu. Próximo a esta peça, numa vitrine, está o anel do Papa. Naquela mesma visita de 1980, João Paulo II, ao chegar no Vidigal, tirou do dedo seu anel de ouro e o doou à comunidade. Em 1982, a joia passou a fazer parte do acervo do Museu da Arquidiocese. Fez uma réplica em prata que ficou exposta na Capela de São Francisco de Assis, construída pelos moradores do Vidigal em 2 meses, em regime de mutirão, justamente em função da visita do Papa. Após o anel ser roubado, alguns anos depois, foi feita uma nova réplica que, por segurança, passou a ser guardada em regime de rodízio por um pequeno grupo de moradores. Em consequência do roubo, a capela, que passou a ser conhecida como Capela do Papa, foi murada e atualmente abre quinzenalmente para missas. Os painéis de azulejo do Clube dos Democráticos, que fica na rua Riachuelo 93, na Lapa. Construída em 1930 por Sebastião Oliveira, a sede do Clube dos Democráticos, uma das sociedades carnavalescas mais importantes durante as primeiras décadas do século XX, possui na parte alta da fachada 3 maravilhosos painéis de azulejos esmaltados, pouco conhecidos, que apresentam temas como Pierrot, Colombina,
além de duas Chorus Line Girls, que dialogam como ninguém menos que Carlitos e Charlie Chaplin. O desenho para esses painéis é atribuído ao caricaturista Trinas Fox. A fachada do prédio alterna a geometria streamline aerodinâmica com bandeiras de ferro sobre esquadrias de madeira e vidro que delimitam portas e janelas nos andares do sobrado. No hall de entrada, as lindas figuras feministas em estuque policromado gravadas em relevo representam dançarinas em trajes sumários, evidenciando o carnaval e remetendo à tradicional cultura arte déco de artistas como Chiparos, Collinet, Price e Roland Parry. O portão de entrada demonstra também que suas linhas geométricas e de estética simplificada, o casamento entre a caricatura figurativa de elementos carnavalescos com a proposta de uma arquitetura aerodinâmica nos padrões streamline típicos da metrópole moderna. A sala de concerto da Escola de Música, que fica na Rua do Passeio 98, na Lapa. Apesar do prédio da Escola de Música do Rio de Janeiro ser bem conhecido pelos cariocas, são raros os que lá entram. Uma pena, pois a linda fachada da escola, contígua a clube de automobilístico, oferece um dos mais belos interiores da cidade em uma atmosfera antiga e encantadora. Para chegar lá, basta ver o programa de concertos gratuitos que ocorrem regularmente. Depois de subir uma das escadas monumentais, chega ao primeiro aconchegante lareira em frente à entrada da sala de concertos. A sala vale a pena ser vista. O teatro proporciona uma vista simpática e incomum do centro da cidade. Esta possui, além de tudo, 4 lindas pinturas com os temas de música criados em 1922 por Antônio Parreiras. Vale notar especialmente Osíris, o inventor da flauta, e 7 notas, particularmente bem realizadas no estilo Arte Nouveau. A sala de concerto em si é uma das mais importantes do país, conhecida pela qualidade acústica. Foi inspirada na Sala Gaveau de Paris. Em 1889, com a proclamação da República, o antigo conservatório criado em 1848 tornou-se o Instituto Nacional de Música, cujo primeiro diretor, o compositor Leopoldo Miguel, viveu de 1850 a 1902, deu nome à sala. Depois da sua ou mais diversos métodos de ensino, o Instituto foi transferido para sua atual sede, mas isso só aconteceu em 1913. O atual edifício é datado de 1922. Bem, termino por aqui. Sigo na próxima leitura. Tchau, tchau.